Bom dia, mais uma manhã, dando continuidade à nossa devocional, a nossa meditação diária na Palavra de Deus. Esse estudo, com essa meditação, no Evangelho de Mateus. Estamos aprendendo com o Senhor, com a Palavra de Deus, com o objetivo de colocarmos em prática este aprendizado. Então, nós temos lido ontem, lemos até, nós estamos no capítulo 12 de Mateus, versículo 45, onde nós encerramos ontem. Prossigamos hoje a partir do 46. Enquanto Jesus estava pregando, a grande multidão ao lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus então, entretanto, respondeu que lhe trouxera a informação. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Eu estava ali, o povo pregando, uma grande multidão ouvindo, Jesus ensinando a palavra de Deus, ensinando o caminho do reino de Deus, o caminho da salvação. Quando a mãe, a Maria e seus irmãos chegaram e queriam falar com ele. Primeiro nós temos que aprender que Jesus, como a própria palavra está nos mostrando aqui, ele foi o unigênito de Deus. Foi unigênito. É o Filho único de Deus. Mas ele não foi o unigênito de Maria. Ele foi sim o primogênito de Maria. Porque Maria teve outros filhos e filhas, como ao longo aqui desse estudo nós veremos. Ou seja, carnais meio-irmãos, Jesus teve vários. Inclusive alguns que se converteram estão na Bíblia, como Tiago, Judas. Muito bem. Então eles chegaram e queriam falar com ele. Só que não tinha condição de se aproximar diante da multidão, cercando aquele tumulto. Todo mundo apertando ali, querendo ouvir Jesus. E alguém conseguiu chegar e falar: olha, sua mãe e seus irmãos estão ali querendo falar com você. Jesus, continuando a pregação dele, ele disse: quem é a minha mãe e quem é os meus irmãos? Jesus usava tudo que chegava dele a título de ensino, de pregação. Esse é o questionamento que ele fez: quem é minha mãe e quem é os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus perguntou: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? E apontou para o lado dos discípulos e disse: olha, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são todos os que obedecem à palavra de Deus. Todos nós somos irmãos em Cristo, os que obedeceram ao Senhor, porque somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Jesus está mostrando que não existe um privilégio, os irmãos de Jesus são superiores, são melhores porque eram meio irmão dele. Não. Não, Maria é isso porque era mãe dele. Não. Todos são iguais. É isso que ele está mostrando. Meus irmãos, a minha irmã, a minha mãe é os que guardam, os que obedecem, que vivem o Evangelho. É isso que nós temos que entender. É a palavra de Jesus. Aqui nós não estamos acrescentando, nós estamos tirando, simplesmente lendo o que ele deixou escrito. Novamente aqui, versículo 49. E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou:
eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, este é minha irmã, e esta é minha mãe. A família de Cristo somos todos nós, aqueles que obedecemos, aqueles que vivem, aqueles que praticam a palavra de Deus. Esses são os irmãos de Jesus. Este que é a família de Cristo. É isso que nós temos que aprender. Não existe um favoritismo. Não, o Tiago, Judas, ou mesmo Maria, era melhor porque era parente. Então, Jesus não existia isso. A família dele, os que guardam e obedecem. Aqueles que estavam ao redor dele. Por isso ele começou apontando os discípulos, que é aqueles que o seguiam. Discípulos são seguidores, aqueles que são discipulados. Não é esses? E todos nós que nos propusemos a ser seguidores de Jesus, ser discípulos de Jesus, nós somos a família dele. E ele é a nossa família. É isso que nós devemos entender e aprender. Muito bem, dando continuidade, aqui nós agora passamos aqui agora para o capítulo 13 de Mateus. O versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus lhe ensinou então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. O seguinte, Jesus saiu, foi para a beira do mar e sentou ali. Mas infelizmente Jesus não tinha privacidade. Porque aonde que ele estava, uma quantidade de gente, pessoas querendo ouvir a palavra, querendo ouvir a mensagem, pessoas querendo receber uma cura, uma libertação. As pessoas estavam aglomerando. Outros exatamente com a intenção de tentar fazer o rei físico de Israel. E ele estava ali então pregando, sentado, aí a multidão chegou. Então Jesus entrou em um barco e se distanciou. Porque fazendo do barco como um púlpito, para que ele tivesse condições então e liberdade de falar, de ensinar e pregar. O povo todo em pé ali na praia, ele do barco falava, ele ensinava, ele pregava, porque não tinha condições de ele estar ali no meio do povo e estar ensinando a todos. O povo estaria oprimindo, apertando ele. Ele pegou o barco de lá, estava ensinando a todos. E Jesus tinha uma maneira muito peculiar de ensinar, de pregar, através de parábolas. Parábolas nada mais é do que uma maneira ilustrada de nós relatarmos um fato. É contar uma historinha, contar uma história semelhante àquilo que nós queremos mostrar, do que vai acontecer ou vai acontecer. É ilustrar, é desenhar, para que as pessoas entendam com clareza os seus ensinamentos. Então Jesus tinha ensinado. E aqui ele começou ensinando uma parábola, como esta aqui. Ele diz assim: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. O semeador é aquele que semeia, aquele que joga a semente, aquele que planta. O semeador, por exemplo, é do milho, do feijão, está semeando milho, feijão, arroz, trigo, qualquer que seja a semente, está semeando, está plantando. Então Jesus está dizendo isso, é isso que uma pessoa saiu a semear, saiu a plantar. E essa semente que ele está plantando, uma parte dela caiu à beira do caminho. E vindo as aves a devoraram. O semeador veio plantar e parte dessa semente caiu ali à beira do caminho, ali da estrada, e vieram os pássaros comer. Devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram por não ter raiz, sacaram. Outra parte dessa semente
caiu sobre um terreno rochoso, onde tinha uma pequena camadinha de terra ali sobre a rocha. Rapidamente elas nasceram. Veio o sol e elas queimaram. Veio o sol, elas queimaram, morreram. Por quê? A raiz delas não tinha profundidade, a raiz delas estava quase que inteiramente exposta. Estavam fracas, morreram. Então houve já duas partes da semeadura, foi vão. A que veio na beira do caminho, os pássaros comeu, aquela estava sobre a rocha também. Porém, quando veio o sol, as plantas queimaram por não ter raiz secada. Outra parte caiu entre os espinhos. Então, ao crescer, sufocaram as plantas. Outra parte dessa semeadura, então, caiu ali onde tinha muitos espinhos, né? Plantas espinhosas. E elas nasceram. Aquelas plantas espinhosas sufocaram o primeiro e elas também não foram bem. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo a generosa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Eu não vou explicar agora exatamente a proposta, porque logo adiante agora nós encontraremos a resposta, Jesus explicando sobre essa parábola, né? Então, muito bem. Versículo 10. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que ele fala por meio de parábolas? E ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhe foi concedido. Pois a quem tem, mais se dará, e terá em abundância, mas ao que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por meio de parábolas, porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Eu fui, olha, porque o entendimento não é para todos. Aqueles que querem realmente buscam conhecer, aprofundar o conhecimento em relação a Deus, Deus dará cada vez mais e mais. Aqueles que vão ouvir por ouvir, nada conseguem. Tem muitas pessoas que falam: não, eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Não vão entender, porque lê de qualquer maneira. Até o pouquinho que ele tem, Deus tira, ou seja, é uma cegueira total, nunca consegue entender. Não consegue entender os mistérios do reino de Deus. Porque para nós entrar no reino, para nós receber, nós temos que querer, nós temos que estar com nossos corações abertos, propensos a receber. Nós conseguiremos. É isso que eu estou dizendo. E aqui agora ele ainda cita Isaías. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade de escutar com seus ouvidos e fechar os seus olhos para evitar que enxergue com os olhos, ouça com o ouvido, compreenda com o coração, convertam e seja por mim curado. Como ouvem de qualquer maneira, recebem de qualquer maneira, Deus impede que elas tenham o conhecimento pleno da sua vontade e da sua palavra. Que se elas tiverem o conhecimento pleno, elas serão curadas, elas irão receber. Não estou falando só de cura física, não. Cura pode ser emocional, psicológica, espiritual. Isso tudo acontece na palavra, mas quando ouvimos de mau grado, eu ouvi a palavra de Deus, eu quero ouvir, mas estou com pressa, o telefone fala rapidamente, e você está falando a palavra de Deus, a pessoa está preocupada com uma outra coisa. Tem pessoas que vão aos templos, vão à igreja, mas estão ali sentadas, elas estão, o corpo está, mas a mente está em outro lugar. Elas nem sabem, depois perguntar qual foi a pregação, elas não entendem, elas não conhecem. Pessoas estão ali louvando, mas só a boca para fora, não sabe nada. O seu corpo está ali, mas a mente não. Estão com pressa, estão preocupados com problemas, estão preocupados com
M's. Elas nunca vão entender, elas nunca vão compreender, elas nunca vão receber nada do Senhor. Até o pouquinho que elas tinham é tirado. É um vídeo mau grado. É nós irmos por isso. A pessoa pega a Bíblia para ler, não, porque eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Ela lê a Bíblia. Só que logo depois, se você perguntar o que ela lê, ela não sabe. Ela leu aquilo ali simplesmente como um ritual. Ela não meditou, ela não aprendeu, ela não estudou. Simplesmente. Ela acaba de ler, você pergunta, ela não sabe. Mau grado. Ouve. Lê, vê. Enquanto a pessoa não estiver realmente voltada, querendo mesmo ele, nada consegue. Pessoas vão a templos, buscam Deus, só com o propósito de receber alguma coisa. Aí eu tenho que ir à igreja, que vou buscar minha bênção, que eu preciso que Deus abra uma porta de emprego para mim, que eu consiga pagar as dívidas, que eu preciso comprar isso, fazer aquilo, meu filho isso, aquilo, meu casamento, enfim, qualquer que seja. Vão e nada conseguem, nada entendem a palavra de Deus, porque não estão indo buscar o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não entendem a palavra de Deus. Sério, que Deus faça com que eles ainda continue e aumente essa cegueira espiritual. É por isso. Jesus falou, não é para todo mundo entender. Estou falando, não é para todo mundo entender, somente para aqueles que querem, aqueles que buscam. A maioria deles não entenderam, não compreenderam. Estavam, por isso estava a maioria até com o objetivo de levantar ele como rei físico de Israel. E posto o coração desse povo petrificado, de má vontade, escutaram com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para evitar que enxergue com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e convertam, e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam os vossos ouvidos, porque ouvem, pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não viram. A maioria não querem saber, estão ouvindo por ouvir, estão preocupados, por exemplo, que eu multiplique mais pães e peixes para eles se alimentarem, estão preocupados só que eu cure eles de alguma enfermidade, eles estão preocupados em me colocar como rei aqui de Israel para ajudar, mas não querem conhecer o reino de Deus. Não procuram saber exatamente quem eu sou. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Falou, olha, no passado, a maioria dos profetas queria ver o que vocês estão vendo hoje. Me vendo pregar, me vendo a pregação, me vendo. A maioria dos profetas está falando de Isaías, eu estava falando de Ezequiel, de Jeremias, de Elias, de todos os outros profetas. Esses aqui queriam ver, mas não viram. Viram anos, né? Centenas de anos antes. Mas agora vocês estão tendo oportunidade. Olha o privilégio desses discípulos. Conviveram com Jesus durante 3 anos, Jesus ensinando, Jesus falando, vendo os milagres acontecer, tendo as respostas diretas da boca do Senhor. Esses receberam o que queriam. Por isso Jesus os chamou. Ele conhece os nossos corações. Por isso Jesus os chamou. Eles estavam com Jesus por esse motivo. Porque Jesus conhecia o coração deles. Aqueles que têm, eles tinham sido. Deus deu mais. Os que não têm, até isso tem tirado. Os profetas todos que eles viveram antes, Moisés, Davi, todos que queriam ter convivido com Jesus e aprendido direto com Deus. Né? Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Agora eu vou explicar para vocês direitinho. O que é? Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno, o diabo, Satanás, e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são sementes que foram semeadas à beira do caminho. Então está falando, aquela semente que eu falei com você à beira do caminho, que foi tirada para os pássaros ver, quer dizer isso. As pessoas quando ouvem a palavra de Deus, não compreendem nada.
É ouvir por ouvir. Então, quando abre a Bíblia, lê. Quantas pessoas eu conheço? Fala, pastor, lê a Bíblia, não entendo nada. É como está em Apocalipse, é um livro fechado. Eu leio, nada entendo. Essa é a palavra, foi semeada à beira do caminho. Pastor, vem cá. O diabo não deixa de entender. O diabo leva o entendimento. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas, as perseguições, logo perde o ânimo. Solo rochoso, aquelas são as pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, glória a Deus, aleluia, que bom, que maravilha. Mas vem as perseguições, vem as lutas, aí perde o ânimo, desanima. É alguém que ouve a palavra de Deus, acha maravilhoso, glória a Deus, é quando chega em casa, os parentes são contrários, perseguem, você não pode fazer isso, não pode, como eu conheço vários casos, não, você não pode se batizar, você não pode estar frequentando essa igreja, e começa a persegui-lo. Já baixa o ânimo dele. Ou chega no trabalho, no colégio, no convívio social, as pessoas começam a criticar, quer dizer que agora você não bebe, agora você não fuma, agora você não faz isso, não faz aquilo. E agora você é crente em Jesus, né? Não, antes você fazia tudo, que agora você virou santo. Essa geralmente é a acusação. Você fez tudo, agora virou santo. Aí quando vem essas perseguições, essas aflições, as pessoas geralmente murcham. Recebe com alegria, mas murcham. Essas são as que são semeadas solo rochoso. Ou seja, está ali por cima ali, aquela camadinha só. Quando foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufoca a mensagem, tornando-a infrutífera. O que foi semeado entre os espinhos, ouve a palavra de Deus, gosta da palavra, entende, sabe que é bom, que aquele é o caminho, mas ele está no mundo, ele está preocupado, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso desfrutar de prazeres, então abandona, porque a palavra não basta você gostar e ouvir, gostar não, é colocar em prática. A palavra é boa, é agradável, mas infelizmente eu tenho que estar correndo atrás, tenho que fazer isso aqui para não ganhar dinheiro. Eu sei que é errado, eu sei que é desonesto, mas eu tenho que fazer. Eu sei que eu não posso mentir, mas eu tenho que ganhar, eu tenho que obter isso. Eu tenho que ter um companheiro, uma companheira, eu tenho que fazer isso, aquilo. Coisas são contrárias à palavra de Deus. Essa sedução do mundo, essa sedução das coisas do mundo. Essas pessoas são seduzidas. Isso também é afastado do Senhor. Isso o Senhor compara aquelas que a semente como as que foram plantadas no meio dos espinhos. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado. Agora, os que têm sede, que ouvem a palavra de Deus, a recebe, a entende, a compreende e coloca em prática. Esse produz 100, 60, 30. Ou seja, através dele, uma semente produz 100. 100 outras pessoas, 60 outras pessoas, 30 outras pessoas também receberão a palavra, receberão a mensagem e se salvarão e sairão do sofrimento. Esse é que ouve, entende e coloca em prática. É praticar. Sem a prática, ouvir por ouvir, não. Nós temos que produzir 100, 60, 30. Uns menos, outros mais, outros bem mais. Mas todos os que ouvem, entendem, buscam, produzem. Jesus
Ele contou essa palavra, tem outra parábola que ele contou, que agora ele contou a do trigo e joio. Jesus contou outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram dele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isto. Então os servos lhe propuseram: Senhor, quer que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai, pois, crescer junto até a safra. E no tempo da colheita, direi ao ceifeiro: primeiro juntai o joio e amarrai-os em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no celeiro. Essa parábola: uma pessoa plantou uma boa semente do trigo, mas passou um outro, ele jogou no meio lá o joio. O joio é uma planta semelhante ao trigo, parecido. Depois, quando nasceram, então brotou, as pessoas iam falar. Aí foi falar com o dono, ele falou: não, eu plantei boa semente. Então vamos arrancar esse joio. Ele falou: não arranca ainda agora não, porque então pode ser que acabe arrancando o trigo também, deixa crescer. Aí na época da colheita eu vou pegar, então nós pegaremos o joio, lançaremos no fogo e é queimado, o trigo sobrevive. O que é isso? É a mesma forma, hoje, naquela época, em todo o tempo, no meio dos cristãos, dos discípulos de Jesus, existem os falsos discípulos, existem os falsos cristãos, existem aqueles que falam, citam o nome do Senhor, mas isso é totalmente contrário à palavra de Deus, ensina para contrário à palavra de Deus, cometem aberrações, cometem todo tipo de erro, de pecado, de desobediência, rebeldia à palavra de Deus, mas estão ali fingindo, vocês são hipócritas. O que o Senhor está dizendo? Ele falou: olha, esses vão permanecer. Então o povo pergunta: por que Deus sabe que fulano está no erro? O falso pastor, falso pregador, falso profeta, falso irmão, falsa irmã, estão lá e Deus não faz nada, não tira, não mata, eles não acabam. Deus não vai tirar. E na época da colheita, os falsos não convivem no nosso meio. Os falsos irmãos não convivem no nosso meio. Mas eles serão tirados. No momento certo, vão direto para o fogo eterno. Uns para a vida eterna. O diabo lançou. A igreja do povo, o templo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus, hoje no seu meio, tem muito joio. Os falsos profetas proliferam. Falsos pastores, falsas igrejas, falsos templos, falsas ovelhas, falsos discípulos. Mas Jesus já disse: Deus não vai tirar não. Eles vão permanecer nesse... Ah, pastor, não entendo por que aquele templo, aquela denominação, aquela igreja cresce cada vez mais, apesar de fazer isso, aquilo que nós sabemos que é errado, é contrário à palavra do Senhor. Deus não vai tirar, não. Deus não vai tirar. Deixa. É no momento certo. E pode ser que tirar daquela acabe também irmãos verdadeiros, legítimos discípulos de Jesus sofreram. O joio e o trigo crescem juntos. O joio é semelhante ao trigo, só não é trigo. O joio não é comestível. O joio não é alimento. Mas se parece, é idêntico. Estão no meio. Mas isso é uma regada. O que aconteceram com eles? Primeiro é juntar o joio e amarrar. Primeiro isso mesmo. Amarrar em feixe para ser queimado. Mas o trigo recolher no meio do celeiro.
Nós lemos aqui hoje até o versículo 30. Vamos buscar entender, compreender bem a palavra do Senhor. Amanhã ainda temos mais algumas parábolas do Senhor, tá? Vou procurar entender e compreender a palavra do Senhor. Quer entender a Bíblia, quer compreender? Mas queira, senão você não vai entender. Abra o seu coração. Não esqueça da parábola do semeador. Leia e pratique para praticar a Bíblia. Que Deus abençoe.